Porque a medida provisória que atrasou o recesso de fim de ano de Fernando Haddad continua na mira dos parlamentares. A MP da reoneração, que prevê a retomada da prática de forma gradual, apresentada pelo ministro da Fazenda, foi o tema de uma reunião de Rodrigo Pacheco com líderes partidários. O presidente do Senado falou sobre isso em conversa com os jornalistas. A gente separou um trecho, vamos acompanhar. A medida provisória foi editada no final do ano. E eu até manifestei publicamente que, naturalmente, ela gerou uma estranheza em função do fato de que ela desconstitui algo que o Congresso Nacional se pronunciou por mais de uma vez, seja aprovando o projeto, seja depois rejeitando um veto do presidente da República com uma maioria muito expressiva. Então, essa estranheza, obviamente, ela existe. Há uma percepção do Colégio de Líderes do Senado, que se reuniu agora há pouco, de que há um vício na MP. Também que não vai tomar nenhuma decisão sem antes conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Acompanhe. Não tomarei uma decisão de devolução integral ou de devolução parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad. Acho que é muito importante haver esse diálogo entre o Legislativo e o Executivo, porque todos nós, Legislativo e Executivo, queremos dar a sustentação fiscal para aquilo que nós abraçamos, que foi a busca do déficit zero. Começar essa rodada com o Roberto Mota. Mota, Rodrigo Pacheco disse que seria um incômodo muito grande devolver essa medida provisória sem antes discutir uma solução com o Fernando Haddad, um gentleman, na verdade, o presidente do Senado. Só que não houve uma conversa antes entre o Poder Executivo, no caso o ministro da Fazenda, com o chefe do Congresso para discutir as bases desse projeto. Então o princípio da reciprocidade nesse caso não funcionou. Mas enfim, o que a gente pode esperar? Pois é, parece que o que houve aí foi a famosa bola nas costas, né? Foi uma coisa que não estava combinada. Olha, essa história não é muito complicada de entender. Existe uma redução de tributação, de impostos, sobre vários setores da economia que já vigora há bastante tempo e é um sucesso, né? O Congresso decidiu que essa redução de impostos deveria continuar e aprovou um projeto para isso. O projeto foi vetado pelo governo federal. O Congresso derrubou o veto. Ora, a mensagem está clara, o Congresso, formado por representantes do povo, quer que a desoneração, que vem dando certo, continue. O governo deveria ter entendido o recado, mas no apagar das luzes, o governo envia uma medida provisória para o Congresso, acabando com a desoneração na canetada. E, pelo que a gente ouviu, mandou até um aviso, se o Congresso insistisse, o governo vai recorrer à Justiça, onde provavelmente ele conseguirá uma sentença favorável. Em outras palavras, ou o Congresso faz o que o governo quer, ou o Congresso será obrigado a fazer o que o governo quer. E aí cabe ao nosso espectador, nosso ouvinte, decidir se isso se enquadra na definição de democracia, de república. O Congresso, pelo que eu sei, está considerando o envio dessa MP como uma afronta. E o mais interessante de tudo é que enquanto essa confusão não se resolve, mais empresários estão pensando em retirar o seu negócio do Brasil, porque isso não é um país sério, aqui não há segurança jurídica. E o mais interessante de tudo isso, mais interessante ainda, é que enquanto essa confusão não se resolve, o governo vai seguir arrecadando esses impostos que haviam sido retirados. Agora, Cláudio Dantas. Dantas, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado, disse que quer primeiro encontrar uma solução do mérito, para depois achar a fórmula perfeita, a forma desse projeto. O que se especula por aí? É tentar convencer Fernando Haddad a enviar um PL, ou seja, abandonar o instrumento da medida provisória, formatar tudo em um projeto de lei para permitir que os congressistas discutam a medida, isso? Isso, é exatamente isso, Daniel. O que o Pacheco quer do Haddad é uma mudança do texto no sentido do formato, né, do instrumento utilizado. Porque a MP,
é um instrumento do executivo, né? E um instrumento usado para emergências, para casos de emergência. A gente, infelizmente, parece que já entrou na tradição do executivo usar MP para governar. Você não pode ficar usando MP para governar. MP é um recurso para situações emergenciais. E não dá para dizer que isso aqui é uma situação emergencial. Por quê? Porque esse debate começou lá no início do ano passado. E esse debate levou 10 meses no Congresso. E o governo se omitiu nesse debate. E a base do governo apoiou o projeto. Então, me desculpem, mas não faz sentido depois haver um veto ao projeto aprovado com apoio da base do governo. Depois esse veto é derrubado pelo Congresso e o governo vai e impõe uma medida provisória. Todos os parlamentares com quem eu falei, inclusive o próprio presidente da Câmara, disse que o caminho é o PL. Então, que seja o projeto de lei. O projeto de lei tem que tramitar, tem que ir para a comissão, ser analisado na CCJ, na comissão específica da matéria, tem que realmente passar novamente por todo esse processo legislativo. E aí sim, aí ele propõe o que ele quiser, embora também haja muito questionamento sobre você estar legislando sobre algo que já tem a legislação. Mas a gente sabe, esse debate ele é muito hipócrita, é cínico, chega até a ser cínico. Por quê? Porque nós tivemos aí uma justificativa de que essa desoneração ela seria inconstitucional. Só que ela foi implementada no governo Dilma. Ela atingia mais de 50 setores diferentes. E ela foi reduzida a 17 setores no governo do Temer. E, inclusive, esse texto do MP, ela deixa de mencionar os 17 setores e ela vai e coloca lá 44, se eu não me engano, são 44 atividades econômicas. Então, ela deixa de generalizar o setor e passa a especificar a atividade econômica. Só no setor do calçadista, para vocês terem uma ideia, nós vamos ter uma perda de 30 mil postos de trabalho, segundo dados do próprio setor, no Brasil inteiro. 30 mil postos de trabalho só no setor calçadista. Pode colocar aí todos os outros setores que estão sendo impactados, são 17, são mais de 40 atividades econômicas. Então não dá para entender um governo que diz que governa para os trabalhadores, que diz que vai colocar o pobre no orçamento, tomar uma medida contra o trabalhador. Aliás, os sindicatos que hoje estiveram com o número 2 do Ministério da Economia, estiveram inclusive com o Luiz Marinho, eles também são contra essa MP. Só que, claro, os sindicatos, como todos são aparelhados num espectro político, eles não foram às ruas, né, reclamar. Eles estão tentando aí negociar, fazer a negociação nos gabinetes. É tudo muito esdrúxulo, né? Por quê? Porque são medidas que são tomadas que elas não levam uma coisa simples em consideração, que é a coerência. Agora, o Congresso já tomou a sua decisão, né, Cristiano Beraldo, em relação à desoneração. Devolver a MP não é um sinal para reafirmar aquilo que foi determinado pelo Congresso? É uma rejeição à proposta. E o presidente do Congresso tem esse poder, tem essa prerrogativa. Não é falta de educação devolver esse texto. Também é preciso ter cuidado para não ficar com tato demais, muito cuidado. Ah, não, a gente vai conversar. É o direito dele, devolver. Não aprovamos, rejeitamos, ponto. É isso que me chama a atenção. Porque está previsto, esse procedimento de devolução está previsto, está ali, no regimento ali. Isso faz parte do entendimento entre os poderes. Quando há uma manifestação tão diplomática, né, excessivamente diplomática, gentil, vamos conversar, aí você relativiza aquilo que está escrito, o procedimento escrito, o entendimento entre os poderes. Por que isso? Afinal de contas, são 513 deputados, são 81 senadores que trabalharam e tomaram uma decisão. A decisão desses legítimos representantes da população brasileira tem que prevalecer. Então, não vejo nenhuma lógica para que fique nessa negociação, até porque não haverá facilidade no Senado de ter esse assunto sendo discutido de novo, porque deixará os senadores numa posição até de
submissão, né, de subserviência. E aí você, quando tem uma relação entre poderes de subserviência, acaba-se com o equilíbrio entre os poderes. Aí sim nós teremos um problema no funcionamento da democracia brasileira, porque não é previsto para ser assim. Então, realmente, me chama atenção esse tipo de comportamento, acho completamente descabido, acho que não faz nenhum sentido e a gente fica perdendo tempo, gastando energia, e em vez de tratar de coisas importantes como uma saidinha, fica se gastando energia com esse tipo de assunto que já deveria estar resolvido há muito tempo. Pois é, antes de passar para o Mota, 2 manifestações. Ministro do Trabalho Luiz Marinho, ele sempre aparece aqui no programa, né? Disse a jornalistas que espera sensibilidade de Rodrigo Pacheco para não fazer a devolução da medida provisória. Ele disse o seguinte: eu creio que o debate no Congresso terá sensibilidade por parte do presidente Rodrigo Pacheco de não fazer a devolução. A gente tem medo. Tem tempo para dialogar sobre isso. A quarentena para entrar em vigor em abril nos dá um prazo razoável para esse diálogo envolver tantas lideranças dos trabalhadores e também empregadores, além do Congresso Nacional. Já o líder da oposição no Senado, Carlos Portinho, celebrou o possível acordo para devolver a medida provisória da reoneração. Acompanhe. A convergência é pela devolução da medida provisória que reonera setores que empregam e produzem no nosso país. O nosso objetivo maior é a garantia de um emprego e principalmente a manutenção do PES, que se recupera ainda do pós-pandemia. Parece que as coisas vão bem, mas vamos aguardar, e os benefícios são muito importantes para o setor. Todos nós colocamos isso na reunião e por isso a medida provisória deve ser devolvida por inteiro. É lógico que a gente ganha essa batalha e é lógico que a guerra continua. Líder da oposição no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, defendendo a devolução por inteiro dessa medida provisória, esse texto. Você, Roberto Mota, só para fechar. O senador Portinho disse tudo, né? A batalha pode ser ganha, mas a guerra vai continuar. A guerra é uma guerra contra um projeto de governo que tem como objetivo tributar cada vez mais. Essa é a convicção que as pessoas que fazem parte desse governo têm. O governo, o Estado, quanto maior, melhor. Quanto mais o Estado tributar, quanto mais imposto o Estado cobrar, melhor vai ser para o Brasil. Essa era uma visão que já começava a ficar ultrapassada na década de 1980. No mundo de hoje, essa visão só pode ser compartilhada por pessoas que não têm o menor contato com a realidade. Por isso, a missão do nosso Congresso é muito difícil. Vai exigir muita determinação, resiliência e coragem moral.